Olá, boa noite a todos, vocês que já estão se conectando para mais uma transmissão do programa Professor Sérgio Schmidt em Ação. Eu agradeço sempre a audiência de cada um de vocês. O objetivo principal desse programa é levar informações, levar conhecimentos, apresentar projetos e soluções. Jamais fazer críticas, ataques pessoais. Esse é o espaço reservado para a construção. E sempre com convidados muito especiais que me honram com suas presenças. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, um grande estudioso, é o pastor Alonso Gonçalves, pastor da Igreja Batista Central. O pastor Alonso é um escritor também, tem diversos livros já publicados. Atualmente está fazendo doutorado em Ciências da Religião. Isso mesmo. Pastor, de todo o coração, é uma honra muito grande o senhor ter aceitado esse convite para nós fazermos uma conversa de um tema muito atual, tá? E mais presente nas nossas vidas, e nós acabamos muitas vezes deixando isso de lado. O tema de hoje é espiritualidade cívica. Pastor Alonso, vamos lá. Antes de começarmos, né, eu gostaria assim, que o senhor falasse um pouquinho do senhor, como que começou até o seu chegar para Ibera. E uma questão muito importante, a questão de ser pastor. Em que momento o senhor sentiu, o senhor tomou essa decisão? Como que o senhor pode fazer essa colocação? Boa noite, Sérgio. Boa noite aos internautas que estão acompanhando esse programa. Sim. Tenho acompanhado o seu trabalho e visto o seu trabalho se desenvolver em prol da cidade, enfim. Então tem sido uma honra, uma alegria estar aqui com você e o convite também me feito. A sua pergunta em relação ao ser pastor, desde criança. Eu nasci na igreja e depois, convivendo na comunidade, eu fui para a faculdade de teologia com 18 anos de idade e fui ordenado pastor batista aos 22 anos de idade na região de Campinas. Muito jovem. Muito novo, né? Depois de uma sabatinada, porque a igreja batista funciona assim. Um grupo de pastores se reúne para sabatinar o candidato que vai ser pastor. E depois de mais de 5 horas de sabatina eu passei. Nossa! E aí nos tornamos pastores, de lá até agora já está completando 15 anos que eu sou ordenado, depois de exercer do ministério pastor batista. E aqui na cidade de Pariquaraçu já há 7 anos. Perfeito. E dentro dessa linha, o senhor se tornou pastor e começou e a partir daí um escritor, sempre teve presente isso na sua vida? Sim, digo porque eu herdei do meu pai uma pequena biblioteca. Sempre acostumamos a ler algumas coisas, ele foi uma biblioteca pequena, sempre me interessei por livros. É claro que depois que ele me deixou a biblioteca, muitos dos livros dele eu vendi, porque eu precisava de outros. Sim. Mas eu guardei alguns de estimação, que estão na minha biblioteca ainda. E aí, dentro disso, de ler bastante, de estudar muitas coisas e tal, eu recebi um convite em 2011, para escrever um livro de alguém que leu alguns artigos que eu tinha publicado em uma revista acadêmica de teologia, se interessou por isso e me interessou a perspectiva de escrever um texto. Esse foi o primeiro livro que eu escrevi em 2011 e de lá eu já escrevi mais 3. Mas o senhor tem então 4 livros publicados. Exato. Que bom. E em relação aos seus estudos, o senhor fez faculdade de teologia e depois teologia, filosofia e filosofia? Isso. Teologia e filosofia. Fiz faculdade de teologia, licenciatura pré-filosofia, mestrado em ciências da religião e agora terminando o doutorado. O doutorado. Tem que ser doutor mesmo. É merecido o título de doutor pela quantidade de estudo e dedicação, né? 4 anos. Né? Então, se somar todos os anos aí para concluir o doutorado, 12 anos, né? 12 anos. Que legal. Eu sou formado em estudos sociais, história, geografia e administração, fora os cursos, né? E a gente sabe como é a dedicação a esse estudo. É isso mesmo. Né?
Então, olha, como eu passei para vocês, uma coisa que é muito importante observar. Nós hoje aqui nesse tema, é um tema muito sensível, extremamente importante, mas eu não estou trazendo um pastor para conversar e falar sobre política especificamente, e sim uma extensão daquilo que nós acreditamos para a vida política. Prestem bastante atenção ao longo de tudo que nós vamos conversarmos, para que vocês possam entender o que é a espiritualidade cívica. Então, pastor, vamos começar. Se o tema de hoje é espiritualidade cívica, vamos construir ali um conceito, né? Passando por Jesus Cristo. Perfeito. Quem é Jesus Cristo? Ou primeiro, ou como o senhor prefere? Primeiro que é espiritualidade ou primeiro que é... Primeiro é espiritualidade. Então vamos lá. Então a primeira pergunta. O que é espiritualidade? Essa é uma pergunta muito boa, porque a espiritualidade envolve todos os sentidos da vida. E todas as religiões, independentemente de geografia, de onde estejam as religiões, né, no mundo, tem espiritualidade. Então, espiritualidade é a sensibilidade humana para reconhecer desses gestos, ações e ensino, construindo a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada espiritual. Perfeito. Então, olha, estamos construindo conceitos. Tudo que o pastor está falando aqui, nós vamos somar para chegar... Então, caiu onde? Caiu a começou a explicar. Da espiritualidade? Isso. Então, voltou? Pode fazer a pergunta de novo. Então, vamos lá. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, caiu a conexão justo na hora que o pastor estava explicando sobre espiritualidade. Então, vamos retomar. Pastor, o senhor, para começar nossa conversa, então, novamente, o que é espiritualidade? Como nós estamos conversando, espiritualidade ela é algo restrito a todas as religiões, independentemente da geografia. Então, todas as pessoas que são religiosas experimentam a espiritualidade. E aquelas que não são também têm espiritualidade, mas às vezes não dá conta dela. Não dá conta dela. Então, espiritualidade envolve o sentido da vida em ver e reconhecer algo que está além do ser humano, que está fora dele e que ele reconhece. No caso do cristianismo, nós temos uma pessoa, Jesus Cristo. O centro da espiritualidade cristã é uma pessoa, Jesus Cristo. Então, seus gestos, as suas ações, os seus ensinos, dá a nós condições de caminharmos na nossa espiritualidade, de caminharmos na nossa perspectiva de fé cristã. Então, perfeito. Essa é um conceito geral de espiritualidade, especificamente dentro do cristianismo. Tá. Então, nós podemos afirmar assim, a espiritualidade, ela é um sentimento ou ela é uma crença? Ela pode ser um sentimento, mas ela é mais do que crença ou sentimento. A espiritualidade é o reconhecimento de uma existência. Perfeito. A existência da pessoa clama por algo fora dele. Sim. Então, por isso, nós temos a espiritualidade. Porque é uma certeza que existe dentro de nós, né? No caso específico, não estamos falando de espiritismo, que é uma outra questão. Nós estamos falando de espiritualidade e, nesse caso específico, de uma espiritualidade cristã, a espiritualidade de saber que existe algo além de nós, que é Jesus Cristo, e em cima dos seus ensinamentos é que se conduz as nossas vidas. Isso. Aí, a espiritualidade cristã se baseia em Jesus, no que ele falou, no que ele fez, como que ele construiu a sua caminhada até a morte e ressurreição, e ele é o centro da nossa espiritualidade cristã. Então, nós, como cristãos, olhamos para Jesus para entender, para aprender como deveria ser o modelo de vida, modelo de pessoa, de cidadania, de sociedade, espelhamos nele. Perfeito. Então, aqui já deu uma linha da nossa conversa aqui, né? Pastor, e a fé? O que é fé? A fé está totalmente atrelada à espiritualidade. Tá? Seguem as duas no mesmo caminho. No mesmo caminho. Não pode haver espiritualidade sem fé, não pode haver fé sem espiritualidade. Sim.
A fé é algo do ser humano como um todo. Todos nós temos fé em alguma coisa. O cientista tem fé em alguma coisa. Até mesmo aquele que diz que não tem fé, ele tem fé em não ter fé. Sim. Então todos têm fé em algo, que nós chamamos, que a Bíblia chama de fé. Então a espiritualidade e a fé caminham juntas, porque a fé é a ponte que nós temos como ser humano para o transcendente, para o que está fora de nós, que nós chamamos de Deus, no nosso caso. Certo. E quando nós temos essa fé, O que nós temos aqui, sabendo já o que é espiritualidade, o conceito do que é a espiritualidade civil. Então já sabemos que a espiritualidade. Vamos primeiro separar, depois nós juntamos. E o civismo, no seu conceito, na sua maneira de ver? cívico ou civismo é a participação do cidadão dentro de um sistema de sociedade que envolve toda uma sociedade, seja ela nos seus segmentos, judiciário, Sim. legislativo, executivo, enfim. É a participação da pessoa no convívio da sua própria cidade. O Exatamente. cívico é isso, né? Alguém que participa da sua cidade, participa do seu ambiente de construção de cidade, está preocupado com isso. Então, o espírito cívico, como nós podemos assim chamar, é alguém que está inteirado, está integrado a tudo que acontece na sua cidade e gostaria de ver as coisas bem na sua cidade. Então, o civismo é isso. Perfeito. Então, aqui, esse conceito do civismo muito bem colocado, porque quando a gente fala em respeito cívico, nós estamos falando, por exemplo, em respeito à bandeira nacional, Perfeito. ao hino nacional. Nós estamos também nos referindo ao respeito às instituições legalmente constituídas, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? Agora, esse respeito, ele vem no sentido de que nós não podemos também respeitar e estar submisso a todos, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o nosso conhecimento, e quando nós, independente de aceitar ou não, lutamos pelo melhor, isso é um sentimento de civismo. Exato. Querer o melhor, não só para mim, para colocar para o eu, mas como para toda a sociedade. Isso. Então esse sentimento do bem coletivo é o civismo. O cívico é alguém que não está preocupado apenas consigo mesmo, mas que olha o todo. Exatamente. Dentro de uma... E daí vem a palavra politikos em grego. Embora essa palavra política esteja sofre algumas mudanças, né, ao longo do tempo e tem uma carga muito pejorativa, mas para o grego, politikos era o cidadão da polis, ou seja, o cidadão da política, Sim. o cidadão que envolvia a sua vida na política. Daí vem a palavra idiotiques, daí vem idiota, porque é aquela pessoa que não se envolve com a política. Então, o grego nunca imaginaria política se não fosse para o bem comum. Sim. Política é para construir pontes, não levantar muros. Políticas é para fazer as coisas fluírem para o bem comum de todos. Política não é para separar, política é para se unir. Exatamente. Então, esse era o conceito grego que nós precisamos resgatar também, né, nas nossas conversas, porque as pessoas tendem a olhar a palavra e já prejulgar ela, colocar uma carga negativa em cima dela. Então, o cívico e o politikos, né, essas duas coisas, cívicos em latim, politikos em grego, essas duas coisas são a mesma coisa. É a participação do cidadão na sua cidade em que ele consegue enxergar os problemas que ela tem e não apenas ver os seus próprios problemas, mas enxergar o todo e tentar ajudar as coisas Fazer para que as coisas sejam melhor. Exato. Você sabe, pastor, que o senhor falando, eu lembrei de eu tenho uma, como é que eu posso dizer, uma teoria que desconstrói, desconstrói uma historinha que muitos usam como sendo motivacional. Aquela história da floresta está pegando fogo. Assim. Todos os bichos estão correndo. O beija-flor vai lá, molha o biquinho no lago e joga. Aí os bichos voltam e falam assim, o que você está fazendo? Ele fala, não, eu não vou fugir. O que você está fazendo, beija-flor? Você nunca vai conseguir apagar esse fogo. Aí o beija-flor fala, não, eu estou fazendo a minha parte. Eu acho isso importante,
Mas fazer a parte sem articulação, sem organização, o beija-flor vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Né? Se ele usasse o poder que ele tem de voar, de parar no ar, de saber a direção do vento e falasse: elefante, abre uma clareira, joga água aqui. Rinoceronte, abre uma clareira lá para que o fogo não passe. Né? Então é uma desconstrução de uma história muito bonitinha, mas o beija-flor vai morrer. Com certeza. Ele vai morrer. Então, esse espírito cívico, ele deve partir de um conjunto de coisas, de união, de articulação de pessoas. Sozinho, ele vai ser uma voz. É isso mesmo. Mas essa voz aí vai servir para mobilizar pessoas. Perfeito. Ele tem que sempre ser mobilizado. Não é possível viver em sociedade sem se integrar a ela e os problemas que ela tem. Né? Então, o civismo é isso. Agora, se nós colocássemos, e você vai chegar daqui a pouco nesse ponto, a espiritualidade cívica é um conceito que nós formamos a partir dessas duas vertentes que nós acabamos de colocar. Espiritualidade, aquilo que envolve a nossa fé em Deus e Jesus como exemplo e modelo maior, e o civismo, a preocupação com o que acontece no nosso ambiente de sociedade, com as nossas instituições, com a maneira como nós estamos vivendo, né, em sociedade. Então, essas duas coisas agora, elas se juntando, ela forma outra situação. Né? Perfeito, Outro desdobramento. Olha, eu tô tão fascinado que para mim aqui é um bate-papo aqui que eu, às vezes eu acabo até esquecendo que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, pastor. Eu vou mandar um abraço aí. Emerson Marcelo Sloniak. Um forte abraço aí, meu amigo. Jarbas Ferraz está viajando aí. Jarbas, um forte abraço, fica com Deus. Fátima Hatzman, sempre acompanhando aí. Vereador Rodrigo Mendes, um forte abraço aí, vereador. Jarbas Martins, meu brother, meu irmãozão. Renato Dantas, Renato Santos, um forte abraço. Júlia Severo, ó que legal você assistindo aqui. Nelis Kozikoski, quanto tempo eu não vejo você, hein, Nelis? Daniel Steiner, Tiago Jerônimo, Cris Alves, um forte abraço a todos vocês. Vou pedir uma gentileza, é muito fácil, continuando assistindo, clica em compartilhar novamente. Temos que levar essas informações aqui para o máximo de pessoas possíveis, tá? Um forte abraço a todos aí. Já passou 20 minutos, pastor. Muito rápido. Muito rápido. Então, deixa eu só fazer uma pequena colocação e nós vamos entrar mais especificamente no tema. Uma coisa que o pastor falou é a definição de política, que vem, politikos, que significa cidadão da polis. Cidadão das cidades, né? Polis é cidades, né? Então, como o pastor falou, esse sentido de política e político foi com o passar do tempo ficou muito ruim, né? E eu sinto isso na pele todos os dias. Porque depois que eu me tornei um vereador, antes disso eu tinha uma vida social no município, claro, né? Sempre fui ligado a muitos projetos, mas depois que você se torna um vereador, a maneira que as pessoas olham para você é diferente, né? Quando você conversa, tudo. Principalmente porque a gente vê tanta barbaridades dentro da política, com pessoas roubando, deturpando tudo, que fazem as pessoas levarem isso que a política é tudo igual. Não é. E outra coisa também que deve ser colocada, que nós vamos conversar a partir disso agora, por mais difícil que esteja a vida política do Brasil, todas as crises, para sair dessa crise, nós só vamos conseguir com a espiritualidade mais evoluída e com a política. A política é o único caminho através do voto. Né? Então, perder a crença na política é perder também a crença que as coisas podem melhorar. E podem melhorar, mas elas estão nas pessoas e não é todo político que é igual. Pastor, como que nós vamos pegar agora a espiritualidade e aplicar no civismo, da maneira que nós falamos, que é esse sentimento de construção do bem maior? Perfeito.
Para um cristão que tem espiritualidade, tem um modelo em Cristo, ele participa das coisas da cidade de uma outra forma. Deveria participar de uma Vamos outra colocar forma. nesse deveria. Porque, entre aspas. Porque ele tem um modelo que é Jesus. E Jesus ele não foi ausente da vida política ou cívica da sua cidade no seu tempo. Pelo contrário. Jesus foi alguém que denunciou também, né, os males que aconteciam na sua cidade e no seu povo. Uma das condenações de Jesus foi pela política. Exatamente. A morte de Jesus também foi política. foi política. Então, quando ele via que o povo que ele amava estava passando por sérias dificuldades e que as autoridades do seu tempo menosprezavam isso, ele teve uma postura bem radical em relação a isso. Né? Então, nós não podemos dissociar Jesus do seu ambiente em que ele estava. Né? Ele não foi alguém fora do contexto da época. Não é possível fazer isso. Então, ele deixa alguns exemplos para nós. Por exemplo, Jesus colocou muito bem clara a questão da justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, o civismo, né, atrelado à espiritualidade cívica, não pode ficar fora da questão da justiça. Ou seja, a capacidade que o cristão tem, estamos aqui falando de cristãos que têm Jesus como modelo de espiritualidade, capacidade que o cristão tem de reivindicar a justiça e de também ficar indignado quando a justiça não é aplicada. Então você tem nós temos essas conotações dentro de espiritualidade cívica. Justiça é uma delas. A justiça é uma delas. O bem social também é outra, dentro da espiritualidade cívica. O bem social em que trabalha-se em relação ao outro, visando melhorar a vida do outro, não porque a minha está boa, mas também porque o outro precisa melhorar nas suas questões sociais, nas suas questões econômicas, no modo como ele vive dentro da cidade, enfim, visando isso. Por isso que na igreja nós temos uma palavrinha que nós chamamos de missão ou de pastoral, as duas, em que tenta trabalhar a cidade a partir dessa perspectiva de espiritualidade de Jesus, mostrando que justiça, bem social são coisas atreladas, elas não estão separadas. Não estão separadas. Então, essa é um dos pontos olhando para Jesus. Quando nós colocamos em relação a Deus, entendemos que Ele é o Criador de tudo, Ele é o Criador de todos, e onde nós estamos, Ele que criou. Quando nós assim entendemos, também nós vamos estar preocupados, por exemplo, com o meio ambiente. Nós vamos olhar de modo diferente com o meio ambiente. E olhar o meio ambiente significa também olhar o jeito como nós tratamos a nossa cidade e o problema do lixo, por exemplo. Então, são coisas que estão integradas, elas não estão separadas. Então, se eu entendo que Deus é Criador e que onde eu estou é a criação dele, eu vou tentar melhorar a criação dele, que é essa a visão bíblica. Nós somos mordomos disso, né? Preparamos isso. Perfeito. Sabe que toda semana, como vocês sabem, às terças-feiras eu tenho um convidado sempre especial no programa transmitido ao vivo pelo Facebook. E sempre eu vou conversando com o convidado para a gente ir preparando a nossa pauta, porque deve ter um roteiro assim, não é só um bate-papo, nós temos sempre um objetivo em cada conversa tem um objetivo. Levar ou trazer geração de emprego, renda, esportes e tal, como hoje uma conversa de espiritualidade cívica. E essa foi a mais difícil, porque eu estou aqui perante um pastor que tem um autoconhecimento e a gente tem um cristão que, com pouca informação tão profunda, e conversando, eu falo que eu entendi mais sobre espiritualidade cívica quando a gente estava perto de entrar no ar aqui, quando conversando ali, o pastor ele falou sobre a espiritualidade, né? E quando ele citou o exemplo que acabou de falar agora, que se Deus é o Criador de tudo, Ele criou a minha vida, Ele criou a vida da minha família, dos meus amigos, de tudo. Deus é Criador de tudo. Do meio ambiente social, do meio ambiente das matas, tudo. E se nós levamos uma vida cristã, nós temos que respeitar isso. Temos que levar
o respeito ao meio ambiente, à nossa família, à convivência, a exemplo da vida de Jesus Cristo. Então, inclusive em relação à política. Sim. Por quê? Tem que ficar muito claro. Não estou falando de Jesus Cristo. As pessoas falam, não podemos falar sobre política e religião, não se discute. Nós não estamos discutindo isso. Não estamos fazendo uma conversa política. E sim, que nós temos que ter um respeito pela política e olhar a política se preocupando, porque é um caminho que pode melhorar não só a minha vida, como a vida de todos. É isso, pastor. É que é um isso tema mesmo. que eu tenho que falar com muito cuidado. Falo bastante Sim, também. sim, é isso mesmo. Passo a palavra ao senhor. Complementa isso que eu falei, né? Que também o senhor tinha falado, para que essa separação que a gente está fazendo aqui, que não é uma conversa política. Não. Apesar de o tema ser abordado, né? Dentro da espiritualidade cívica, porque cívico envolve política. Sim. Tá? Política no sentido que nós conversamos lá no início, de cidadãos integrados à sua cidade. Então não é política necessariamente partidária. Partidária. Exato. Sim. É política no sentido de integração de sociedade. O conceito da Isso. própria política, Exato. né? Então, se nós pensarmos em espiritualidade cívica, nós temos alguns exemplos muito interessantes, Sérgio. Por exemplo, Mahatma Gandhi foi uma pessoa espiritual que teve uma espiritualidade muito significativa na Índia e desenvolveu um jeito de fazer política não Sim, violenta sensacional. que né? conseguiu a independência da Índia, Sim, sim. por exemplo. Então, o Gandhi é um exemplo de espiritualidade cívica. Ele envolveu todo o seu povo para conseguir a independência do Império Britânico e conseguiu fazendo isso sem pegar em armas, sem confrontar pessoas, apenas fazendo uma espiritualidade cívica, Sim. pelo seu exemplo. Outro exemplo também, de um batista, inclusive, Martin Luther King Jr., que na sua espiritualidade cívica lutou contra o segregacionismo nos Estados Unidos, ou seja, a separação entre negros e brancos nos Sim. Estados Unidos. Então ele olhou para essa situação e viu o seguinte: os negros também precisam ter os mesmos direitos que os brancos, porque a Constituição norte-americana assim faculta, assim deixa explícito, melhor Sim. dizendo. Não é nem facultativo, é explícito. Explícito. Exato. Então ele viu isso também uma oportunidade de fazer política com a sua espiritualidade. Sim. Nunca se candidatou a cargo algum, por exemplo, mas movimentou as comunidades, as igrejas, inclusive de maioria batista, enfim, e movimentou outras pessoas que entenderam a sua causa através de sua espiritualidade. Os grandes sermões de Martin Luther King Jr. foram em igrejas, falando sobre a necessidade de integrar as pessoas, de não separar negros e brancos, mas integrar as pessoas. Então, espiritualidade cívica. Cito um outro exemplo, também de espiritualidade cívica, a Zilda Arnes, a irmã Do Dom Paulo Evaristo Arnes. Isso, exato. A gente tem que citar pessoas que marcaram. Ela faleceu No Haiti. no Haiti, no terremoto. do Haiti, que devastou aquele pequeno país. E o que Zilda Arnes estava fazendo lá? Estava levando exatamente aquilo que ela desenvolveu aqui no Brasil com crianças subnutridas, ou seja, levando nutrição, uma raçãozinha que ela preparou, que ela desenvolveu, para que as crianças ganhassem peso com mais rapidez. E ela faleceu fazendo o trabalho dela no Haiti. Ou seja, é uma pessoa que colocou a sua espiritualidade em Jesus a serviço do cívico, Perfeito. a serviço das Do pessoas. bem maior, do bem comum. Do bem comum, assim como Gandhi, como Luther King, como Zilda Arnes. Perfeito, olha só, pastor, é fantástico conversar aqui, tá? Então nós vamos pegar, por exemplo, o exemplo do Mahatma Gandhi. Gandhi, grande líder da independência da China, sem violência, sem pegar em armas, conseguiu a independência do país. Isso. E o lema principal era desobediência civil. Isso mesmo. Não vamos aceitar o que eles estão fazendo, mas sem violência. Se eles nos agredirem, nós seremos agredidos, cairemos no chão e ficaremos em pé. Mas não vamos brigar, não vamos lutar. Então, conseguiram a independência da maior potência do mundo na época sem pegar em armas, buscando a paz. Isso. E eu vou até citar aqui, ó, deixa eu ver, né? O Gandhi falava que a paz não é o caminho é a paz. É preciso ter paz para viver, é preciso ter paz para amar, é preciso ter paz para vencer.
Viver sem paz é viver sem voz. Viver sem voz é viver com medo. É isso mesmo. Essa mesma voz, o Martin Luther King, um batista, usou para um sentimento não político. Ele nunca se candidatou a nada. Não. Mas o Senhor falou agora há pouco que Jesus Cristo, ele pregava a justiça. Isso. Então, baseado num princípio da justiça, ele fazia pregações em igreja que tinha consequência política, mas não era política. Sim, não era política partidária. Não era política partidária, Isso. mas sim do civismo, da justiça social. E ele foi, o grande motivador do Martin Luther King foi o Gandhi. E a diferença entre Martin Luther King e Malcolm X, por exemplo, Sim. foi que um era mais voltado para a questão mais violenta, Malcolm X. Que era dos Panteras, né? O Malcolm X. Exato. E o Martin Luther King não. Ele se espelhou no Gandhi para fazer os seus protestos pacíficos. Né? Perfeito. Inclusive, eu recomendo o filme Selma, para quem ainda não viu, possa ver. É um filme bonito em que mostra como que os protestos que o Martin Luther King encabeçavam eram pacíficos. E esse filme é belíssimo, não vamos dar spoiler aqui, o pessoal que está acompanhando a gente vê. Quem vê o filme vai entender melhor o contexto em que Martin Luther King vivia e como que ele integrava brancos e negros em relação à sua espiritualidade, né, que era muito evidente, mas a espiritualidade cívica. Cívica. Muito bom. Pastor, vamos nos encaminhando para o final. Mas já? Mas já? Passou tão rápido. Pércio Correia, Percinho, gente boa. Bira Plácido, Bira, um forte abraço aí. Diva Gomes, Jaqueline Santi, Eber Carravieri. Ô Eber, quanto tempo, hein, Eber? Wagner Bertoldo, Alex Alves, Rogério Schneiblitz. O nome é bonito, hein? O nome é imponente. Vamos lá. Isabel Santos, Luciano Mendes. Ô, Luciano, um forte abraço aí, meu amigo. Roberto Raegues, Tainise. Tainise, quantos e quantos anos, Tainise Melcher. Orlando Generoso. Orlando Generoso, você está acompanhando aí. Um forte abraço para você. E também Arnaldo Meneghetti. Arnaldo, forte abraço aí. Faz tempo que a gente não se fala. Aproveitem, peço a gentileza para vocês. Compartilhem. Essa é uma conversa, assim, eu estou assim, encantado, pastor. Encantado. Legal. Mais alguma colocação em relação à aplicação? Vamos colocar aqui em Pariquera. Vamos fazer um apanhado geral? Então nós temos lá a espiritualidade, já fizemos a definição, o que é o civismo, a espiritualidade e a fé segue ali, não tem como separar uma da outra, né? Então nós temos o civismo, que é a preocupação com o coletivo, com o bem social, com o meio ambiente, né? Não só com o eu, mas ou com a própria família, e sim com o geral. Exato. Né? E a gente, tudo isso baseado nos princípios cristãos, na vida e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Pariquera é uma cidade muito interessante. Na minha percepção, uma das melhores cidades do Vale do Ribeira. Na minha, nasci e vivi minha vida inteira aqui. E Pariquera tem uma cidade religiosa, de católicos e evangélicos, tanto de missão quanto pentecostais, somam mais da metade da cidade, né? Isso baseado no IBGE de 2010. Católicos um pouco mais de 8 mil e evangélicos um pouco mais de 6 mil. Então é uma cidade que tem várias denominações, várias igrejas, várias pessoas falando de Deus, de Jesus pela cidade, o que é bom, né? E as pessoas, então, que têm Jesus como Senhor das suas vidas, que têm Jesus um modelo de espiritualidade, precisam também imprimir isso na sua vida cotidiana, de pessoa, como cidadão, né? E também no seu civismo na cidade. Por exemplo, eu tenho isso é uma dificuldade que eu tenho, em relação ao lixo. Se eu estiver passando na rua e vejo algo de lixo na rua, eu pego e coloco na latinha do lixo. Se eu entendo que Deus é criador de tudo, que o ambiente também é obra das suas mãos, eu preciso cuidar disso. Perfeito. É uma das coisas que eu tenho na minha preocupação. É um conceito que eu nunca tinha parado para pensar antes dessa nossa conversa.
depois é uma coisa lógica, né? Exato. Mas se tudo é uma criação de Deus, quando eu estou desrespeitando o meio ambiente, jogando lixo, poluindo, também é um desrespeito a Deus. Sem dúvida. Né? E é exatamente essa percepção, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, dizer o seguinte, olha, os céus declaram a glória do Senhor, Salmo 19, por exemplo. Então, quando eu tenho uma relação amigável, uma relação respeitosa com o meio ambiente, eu também estou agradando a Deus de uma certa forma. Sim. Porque é a criação dele que eu estou cuidando. É o respeito. É o respeito. Pô, cada coisa, pastor, deixa mais entusiasmado, né? Porque a gente fala de um jeito e o senhor vem com uma muito melhor, né? Porque quando a gente respeita, então, o meio ambiente, nós estamos respeitando a criação de Deus. A criação de Deus, né? A Pariquera tem 100% já do seu lixo domiciliar coletado. Sim. Né? O que falta, por exemplo, nesse caso, temos uma coleta seletiva, por exemplo. Né? É um dos casos. Foi muito legal que o ano passado se coletou lixo eletroeletrônico. Sim. Né? Foi bacana isso, porque deu à população condições para estar levando celulares antigos, baterias e tal, porque isso também polui demais o meio ambiente. Então nós estamos numa região muito rica, cercado por remanescente da Mata Atlântica, e precisamos saber cuidar melhor disso que nós estamos vendo, do que nós estamos vendo, e também gerar, claro, sustentavelmente emprego e assim por diante. Isso é espiritualidade cívica. É sobre esses temas que de uma forma brilhante, pastor, brilhante, o senhor nos passou hoje. Eu quero agradecer profundamente pela honra, pastor, pela honra de ter atendido a minha solicitação. Nós planejamos uma conversa, eu coloquei assim o senhor para que a gente pudesse levar esse tipo de informação, não fazer uma conversa simplesmente religiosa, mas com a preocupação de não fazer uma conversa política partidária, né? Que é uma grande preocupação das pessoas. Sim. Né? Essa é uma preocupação minha. Também me comportei direitinho, minhas perguntas, pastor. Sem dúvida. Foi, né? O que a gente quer é o máximo respeito, né? Acima de tudo. E para as pessoas que estão nos ouvindo, estamos chegando no final, mas compartilhem e aguardem que semana que vem tem toda terça-feira, 19 horas e 45 minutos, professor Sérgio Schmidt ao vivo, sempre com temas de propostas, soluções e conhecimentos. Hoje, o conhecimento só tem valor se a gente transmite, pastor. Sem dúvida. Né? Só não tem para quê. E o senhor hoje deu um show aqui. Opa, que agradeço. Pastor, suas considerações, fique à vontade para falar o que o senhor quiser. Não, opa, nem tem quanto tempo ainda aí. Não, o tempo tá, fica tranquilo no tempo. Agradecer a oportunidade de conversar com você, é um tema muito relevante, penso, para dar condições para que possamos abrir os horizontes, para enxergar coisas melhores e novas que beneficiem a todos. Então é sempre bem-vindo posturas assim. E o convite está aberto. Eu sou pastor de uma igreja batista, aqueles que quiserem nos visitar, fiquem à vontade para estar conosco e participar da comunidade também. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contigo e ter esse bate-papo. Perfeito. Igreja Batista Central, ali na rua da prefeitura, Isso na aí. frente do Robertão, ali no Morro da Pariquera, assim, se falar o nome de rua, as pessoas acabam nem decorando. Na cidade grande se marca, cidade pequena, mas na frente do Robertão, do lado disso daqui. Isso. Né? Igreja Batista Central. Uma vez conversando com o pastor Joel, naquelas viagens que a gente ia fazer um projeto lá em Sete Barras, né? Quando eu conversava muito com o pastor Claudinei também. Mandou um abraço para você. Bacana, saudades dele. Pastor, se estiver vendo aí, pastor Claudinei, ele tá vendo, viu? tá em Sorocaba, né? Isso, Sorocaba. Um forte abraço para o senhor, pastor. Tenho muitas saudades. Quando for para Sorocaba, vou a um culto aí na igreja. Isso mesmo. E uma vez o pastor, a gente fala muito existe a igreja, como conhecemos, existe o conceito bíblico de igreja, Isso. e existe a igreja que é o templo. Exato. Né? Então, uma vez, pensando nessa questão que eu não entendia na época como sendo assim, depois da nossa conversa de hoje, o pastor Joel falou para mim que durante a faculdade o pastor falou para ele assim, se você tem uma igreja e de repente, no dia para outro você pegou, tira até a construção, qual foi o legado que essa igreja deixou? Né? Porque é essa preocupação da espiritualidade cívica
que eu achei fantástico, pastor. Legal. Dá para ter outros desdobramentos disso, Vai né? ter. Então, eu aprendi muito hoje, muito, né? Eu não cheguei aqui conhecendo a profundidade do que a gente ia conversar. Eu aprendi durante a nossa conversa. Legal. Tá? Então, fica aberto o convite. Vamos pensar mais para frente para a gente fazer ou continuidade desse tema, um aprofundamento, ou um outro tema. Vai ser um prazer. Pastor, mais uma vez. De todo o meu coração. Muito obrigado. Legal. Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Tenham uma boa noite, uma boa semana. Semana que vem tem mais. Fiquem com Deus.